Voltei, professor André Assinari aqui mais uma vez para a gente falar agora sobre força magnética. Então, nesta aula, o tema será força magnética. Pô, vou começando a falar sobre esse tema tão importante. Meu, e é muito interessante, é muito legal, é uma promessa. Vai curtir pra caramba isso aí. Força magnética em uma carga, para ser mais específico. Então, nosso objetivo agora é estudar a força em uma carga. Fechou? Antes de começar, deixa eu já apresentar para vocês a equação que a gente vai brincar. A gente vai brincar com esta equaçãozinha aqui, que é a equação da força magnética. Vou escrever ela aqui para você, tá? A força magnética será Fq vezes V vezes B vezes seno de θ. E este Q é em módulo, por quê? Porque não depende, na verdade, para a gente calcular ali, o sinal não vai interessar, o sinal da carga. Lembrando que uma carga pode ter sinal positivo ou negativo, tá? Beleza, qual que é a ideia? A ideia é, quando eu coloco uma carga imersa em um campo magnético, quando eu coloco uma carga imersa na Terra ou perto de um ímã, dependendo de como eu colocar essa carga, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Só que não é toda vez que eu coloco a carga lá que ela sofre. Não, por quê? Porque tem que existir, primeiro, o campo, obviamente, tem que existir o campo magnético para existir a força magnética. Tem que existir a carga imersa no campo, segunda coisa. Terceira coisa, esta carga tem que ter uma velocidade, E quarta coisa, tem que existir este seno. Esse θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Ih, professor, ficou difícil. Não, só espera. Não vai ser muito fácil, vai ser até interessante demais isso aqui. Ó, então, para existir força, tem que ter esses quatro termos, porque é um produto. Se um deles for zero, já era, zera tudo. Então, ó, tem que ter carga, tem que ter campo, tem que a carga ter velocidade e o seno de θ tem que ser um seno, tem que ser um ângulo que exista o seno, tá? Beleza. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Se eu colocar, olha só, imagine que eu desenho um campo magnético. Desenha, professor, desenho. Isso aqui é um campo magnético uniforme, que a gente chama de B, né? Campo magnético uniforme lá, bonitão. Beleza. Se eu só coloco uma carguinha positiva aqui, ó, só coloquei ela ali. Só colocou, professor? Isso, só coloquei. Vai existir força magnética nela, sim ou não? Não. Por quê? Porque ela não tem velocidade. Então, para existir força magnética nessa carga, ela tem que ter uma velocidade. Ah, é isso que está querendo dizer, professor? Exatamente isso. Então, só a carga paradinha não vai sentir nenhuma força magnética. Show? E se eu colocar a carga aqui, ó? Professor, aí embaixo não tem campo magnético não. Pois é, também não vai ter força. Se não tem campo magnético, não tem força. Show? É isso que eu estou falando. E se eu colocar um nêutron aqui, um nêutron? Ai, eu sou o nêutron. Se eu colocar um nêutron ali, ele também não vai sentir nada, porque não tem carga. Se não tem carga, não tem força. Beleza, professor? Agora, qual que é a do seno ali, prof, que você falou? A do seno é o seguinte, olha só. Se eu colocar neste campo, aqui, ó, uma carga positiva e der um peteleco nela, dou um peteleco, ela vai pra cá. Tem uma certa velocidade. Daí, vamos lá. Tem carga? Tem. Carga positiva, né? Tem. Tem velocidade? Também tem. Tem campo? Tem. Ela está imersa no campo preto, né? Perfeito. Agora, aquele seno existe? Daí pensa comigo. Qual que é o ângulo entre a velocidade e o campo? O ângulo entre a velocidade e o campo, ó, os dois estão para lá. O ângulo, então, é 0 grau, né? Ângulo de 0 grau. Daí você pensa, lá na matemática, né? Tem que lembrar do círculo trigonométrico e tal, aquele esquema todo lá. O seno de 0 existe? Vale quanto? Seno de 0 grau. Ai, professor, lá da matemática, né? Não lembro. Pois é, o seno de 0 vale 0. Ah, professor. Então, se o seno de 0 vale 0, aqui, esse cara não vai sentir uma força magnética? Não. Não vai sentir uma força magnética. Por quê? Porque o seno de 0 vale 0. E essa é a pegadinha mais que mais cai nas provas de vestibular e Enem. Tá? Então, cuidado, cuidado. Se o ângulo for 0 ou 180, são os dois ângulos cujo seno vale 0, tá? Se o ângulo for 0 ou 180, não vai existir força magnética. Beleza? Não vai existir força magnética. Por quê? Porque o seno vale 0, zera tudo. Sucesso? Tudo bem? Beleza. Agora,
Agora, se eu fizer isso aqui, ó, vou dar um peteleco, só que pra cima agora. Dá um peteleco aí pra cima, professor. Dei. Peteleco pra cima e a velocidade tá vindo pra cima. Daí pensa comigo, olha só. Tem carga? Tem. Tem velocidade? Tem. Deu peteleco, né? Tem o campo? Também tem. Agora, quanto que vale o seno desses dois caras lá? Velocidade pra cima, campo pra cá. O seno vale 90 graus. E seno de 90 existe? Sim, existe, vale 1. É o maior seno que existe. Logo, quando eu lanço a carguinha 90 graus com o campo, eu tenho a maior força magnética possível agindo nessa carguinha porque é o maior seno que existe. Fechou? Então vai existir força magnética aqui, sim. E esta força magnética, daí vem a pergunta, vai estar apontada para onde? Ela vai estar para cá, para baixo, para cima, para dentro do quadro, para fora do quadro, vai estar para onde, professor? Para você saber para onde a força magnética está, você vai ter que aprender aqui o sinal da nossa gangue. É o sinal da gangue da física, sacou? E o sinal da gangue da física é isso aqui, ó. Faz assim com a mão, aqui, ó. Faz assim com a mão assim. Vai lá, todo mundo? Assim com a mão assim. Professor, não quero fazer parte de nenhuma gangue. Ah, para com isso. Aqui, ó. Daí faz assim, ó. Bum! Sacou? Aqui, ó. Os 3 dedos 90 graus entre si. Faz isso aqui pra mim. Os 3 dedos 90 graus entre si. E daí, fala assim pra você mesmo. Farei um bom vestibular. Farei um bom vestibular. Farei o quê, professor? Farei um bom vestibular. Com este movimento, ó. Faz a gangue. Sinal da gangue. Farei um bom vestibular. F de força magnética. B de campo magnético e V de velocidade. Para você saber para onde está a força, você vai ter que usar a regra da mão esquerda. Não confunda com a regra da mão direita, tá? Regra da mão esquerda, gangue da física. Aqui, ó. Show! Daí, para saber para onde a força está indo, você vai alinhar os teus dedos com os desenhos, com os vetores ali. Professor, a velocidade está para cima, beleza? A velocidade está para cima, ó. Faremos bom vestibular. Velocidade para cima. E o campo está para lá, ó. Velocidade para cima, campo para lá, só dedinho. Velocidade para cima, campo para lá. Naturalmente, o teu dedão vai estar marcando para dentro do quadro. Logo, a força magnética que vai aparecer nesta carga, olha só, vou escrever isso em azul. A força magnética vai estar entrando no quadro. Logo, essa partícula vai desviar lá para dentro. Sacou a ideia? É isso. Acabou. Então, para você calcular a força, você usa os valores. Nada demais. Já está mega acostumado em usar uma fórmula física. Então, é só usar os valores ali na fórmula. Tranquilo. Agora, para você saber a direção e o sentido da força, você vai ter que fazer a regra da mão esquerda. É só alinhar a velocidade para cima, campo para lá, logo a carga, a força vai estar para dentro. Show? Professor, e se fosse uma carga negativa? Daí você faz aqui, ó, tudo igual. Se for uma carga negativa, você faz tudo igual. Para lá, para cá, força para dentro, professor. Daí você inverte. Fez normal, a força está para dentro. Logo, se for uma carga negativa, a força vai estar para o outro lado. É só inverter. Você não pode tirar o dedão daqui e colocar aqui, né? Então é só inverte mentalmente mesmo. Não precisa cortar teu dedo, nada do tipo, tá? Só inverte mentalmente e fechou. Beleza? Vamos ver se você entendeu. Outro exemplo. Olha só. Exemplo 1, esse aqui. Agora aqui exemplo 2. Vou colocar um campo entrando. Campo entrando no quadro. Entrando é xizinho, né? Só lembrando. Campo entrando no quadro. As linhas de campo estão pra cá assim, ó. Entrando no quadro. Show, professor. Sucesso aí, hein? Legal. Tá. E daí, eu vou fazer uma carga negativa se mover. Negativa, professor? Isso, negativa. Se mover nesse sentido aqui, ó. Velocidade. Pergunta. Vai ter força magnética quando aquela carga entrar naquele campo? Daí você olha na forma. Ó, tem carga? Tem. Negativa, né? Tem velocidade? Também. Tá entrando com uma velocidade qualquer. Tem campo? Tem. Tá pra dentro ali, né, prof? E o ângulo entre as duas coisas é 90 graus, ó. Campo entrando, velocidade para lá, 90 graus. Tem seno, então vai ter força magnética. Beleza, se eu quiser calcular, é só colocar os valores que ele me der na questão ali e fechou. Beleza, prof? Agora vem a pergunta, para onde estará essa força magnética? O que eu vou fazer? Sinal da gangue. Aqui, ó, começa assim, mãozinha assim, daí faz BUM! Aqui, show. Daí, o que vai acontecer?
xzinho é o campo. Faremos bom vestibular, faremos bom vestibular, farei bom vestibular. Aqui, ó, campo tá para dentro e a velocidade tá para cá, ó. Ah, professor, campo para dentro, velocidade para cá, quer dizer que a minha força vai estar naturalmente para cima. Professor, é carga negativa, logo a força vai estar para baixo. Então, vai aparecer uma força magnética aqui para baixo. Fechou? Isso quer dizer que quando essa partícula entrar lá, ela vai sofrer um desvio assim, ó. Ih, para cá, ó. Ah, professor, acabou. É isso, cara. Bem simples, bem sossegado, bem tranquilo. É isso que faz as partículas que vêm do Sol, o vento solar, se desviar da Terra. Porque a Terra tem seu campo magnético. Daí quando a partícula entra no campo magnético da Terra, vai acontecer isso aqui, ó. Ih, vai desviar para um lado ou vai desviar para o outro, dependendo se for partícula positiva ou negativa. Fechou? Tudo bem? Beleza. Então acabou. Era isso que eu queria te falar, só que uma consequência agora disso. Só uma consequenciazinha, rapidão. Deixa eu apagar isso aqui. Ah, professor. Beleza. Apaga aí. E eu vou colocar agora mais um terceiro exemplo. E se liga que esse exemplo aqui vai ter uma consequência bem legal. Esse terceiro exemplo, coloca lá, ó, um campo magnético saindo, né? Polêmicos, saindo aqui. Ah, professor, pode desenhar um campo magnético grandão, desenho grandão. Ih, professor, lá vem coisa. Pois é, lá vem, né? Aqui. E eu coloco uma carga negativa aqui assim, ó. E eu vou fazer essa carga entrar com uma certa velocidade. E agora, povo, a força magnética vai estar para onde? Faz aí para mim. A força magnética vai estar para qual sentido? Faz a gangue, ó. Faremos bom vestibular. O B é saindo. O V é para lá. Eita, professor, peraí. O V é para lá. Ó, campo saindo, V para lá. Logo a força vai estar para baixo. Já que é uma partícula negativa, a força estará para cima. Logo ela vai desviar para cima. Confere? Então a força magnética aqui vai estar para cima. Como vai desviar para cima, eu vou só colocar essa carguinha mais embaixo aqui. Nada demais, tá? Vou só mudar. Aqui, ó. E ela vai desviar para cima, certo? Quando ela desviar para cima, ela vai fazer isso aqui, ó. E vai vir para cá, ó. Beleza. Só que quando ela chegar nessa posição, o vetor velocidade já mudou. O vetor velocidade, ao invés de estar para cá, ela vai estar para cima. Ah, professor. Por quê? Porque ela está indo para cima. Logo, o vetor velocidade mudou. Faz de novo a ré da mão esquerda e vê para onde está a força. Faz, professor. Peraí. Faremos bom vestibular. O B é saindo. A velocidade é para cima, né, prof? A velocidade é para cima. Logo, a força vai estar para lá. Carga negativa, a força vai estar para cá. Então, a força magnética aqui, ó, vai estar nesse sentido. Isso quer dizer o quê? Que a carga vai voltar. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Eita, professor! E quando tiver aqui, de novo, a velocidade vai estar para cá assim. Velocidade estando para cá, a força, se você for fazer, ó, vai estar para cima, como é negativa, força para baixo. Força vai estar para baixo. E a carga vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Um movimento circular. Quando uma carga entra num campo magnético uniforme, ela vai ficar fazendo um movimento circular. E essa força magnética, não sei se notou, ela está sempre para dentro do movimento circular. E isso aí, você já está safo. Por quê? Porque se essa força magnética está para dentro, é ela que segura o movimento, quer dizer que ela é a resultante centrípeta. E daí, vamos escrever isso. Ó, a força magnética é a minha força resultante centrípeta. Professor, isso aí eu lembro da onde? Lembra lá de mecânica. Faz tempo que você estudou isso aí, talvez, né? Lá de mecânica. Mas se você não lembrar, também não tem problema. Eu te relembro, sem problema nenhum. Então, ó, força magnética igual a força resultante centrípeta. Posso apagar isso aqui? Posso? Beleza, só para me dar espaço, né? Mas já entendeu que ela vai ficar fazendo um movimento circular, certo? Tá. Professor, eu não lembro como calcular a força resultante centrípeta. Não tem problema, eu te lembro. Olha só, força magnética é Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Força resultante centrípeta é M vezes V ao quadrado sobre R. Beleza? Tá. O seno de θ é seno de 90, que vale 1. Vale 1, vou tirar dali. Beleza, prof. Este V, e aqui tem V ao quadrado. Eu posso cortar esse cara com quadrado.
e vou isolar esse R. Vai ficar assim, ó. R é igual, passei para lá, e o QB para baixo. M vezes V sobre Q vezes B. Anota isso aí para mim, essa equação, bem importante. R igual a MV sobre QB. A gente até chama assim, ó. Ei, Rashide, me vê um kibe? Então, para você mentalizar mais fácil, essa é a fórmula do Rashid. Rashide, oi, me vê um kibe? MV sobre QB. Povo, por que essa fórmula é importante? Olha só, um exemplo, só vou te dar um exemplo. Lembra do acelerador de partículas, do LHC, a maior máquina que tem neste planeta? Ela fica lá no CERN, fronteira França com Suíça. Beleza. Essa máquina é uma tubulação que fica 100 metros para baixo do chão e tem 27 quilômetros de extensão. 27 quilômetros de extensão, é fazendo um movimento circular, certo? 27 quilômetros. 100 metros abaixo do chão e 27 quilômetros. Qual que é a ideia? Você colocar uma partícula lá dentro, um próton que seja, e fazer ele acelerar numa velocidade muito próxima da luz. Para quê, professor? Para fazer ele colidir com outra partícula. Para quê? Para ver o que tem dentro. Para estudar o mignon da matéria ali. Para a gente estudar a física quântica da parada. Fechou? Então é esse o objetivo. Só que como que os caras deixam essa partícula lá dentro? Através de um campo magnético. É exatamente isso que a gente está fazendo. Porque o campo magnético vai fazer a partícula fazer um movimento circular. E já que eu quero um raio de 27 quilômetros, ó, qual a velocidade que eu tenho que colocar, ou qual o campo que eu tenho que colocar ali para ela fazer um raio de 27 quilômetros? Olha aí. Então uma das aplicações é isso. Acabou. Fechou? Legal? Então R é o raio do movimento. M, a massa, medida em quilos. O V é a velocidade, medida em metros por segundo. O Q é a carga, medida em coulombs, e o B é o campo magnético, medida em Tesla, tá? E daí as questões de vestibulares, elas trazem isso aqui fazendo proporção. Olha só, se eu aumentar o campo magnético, o que vai acontecer com o raio que a carga vai fazer? Se eu aumentar o campo magnético, o raio vai diminuir. Ah, e se eu aumentar a carga? Se eu aumentar a carga, o raio também diminui, porque são grandezas inversamente proporcionais, beleza? E se eu quiser saber, inclusive, ao invés do raio, eu quiser saber o período do movimento, eu posso utilizar essa formulinha aqui, 2π vezes m sobre QB. Essa aqui, ela quase não aparece nas provas, tá? Mas eu coloquei ali só para você escrever aí também. Como que eu chego nessa? É simples. No lugar da velocidade, eu coloco ômega vezes r, que negócio lá do movimento circular. Velocidade é ômega vezes r e ômega é 2π sobre t. E daí, se eu isolo t, vai dar exatamente isso aqui. 2π vezes m sobre QB. Ó, Rashide, me vê um quibe? Ei, tem 2 pimentas no meu quibe. Tá aí, para você mentalizar as duas equações aí. Sucesso? Beleza? Então fica a dica aí para você. Valeu, povo! Isso é força magnética numa carga, tá? Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!